Estamos começando essa live para falar sobre o tempo que as crianças têm ficado nas telas e o impacto que isso tem causado no desenvolvimento da fala e linguagem. Não interessa quantos anos o seu filho tem, abaixo de 2 anos, se ele fica mais de 2 horas ou 1 hora na tela, ele já tem questões de linguagem e fala. Carla, uma querida do Rio de Janeiro. Eu gostaria que você se apresentasse. Ei, meu amor, E aí, saudade. Tudo bem? bem? Tudo. Então, eu sou a Carla, eu sou idealizadora do canal Oi Mãe, que tem no YouTube. E a gente faz vídeos toda quarta-feira com vários temas sobre maternidade. Vale a pena conferir, né? Para quem não conhece, deixar aí depois o nosso linkzinho. E hoje a gente vai falar sobre tempo de tela, né? Eu acho que isso impacta muito na vida das crianças, mas das mães também, né? Na maternidade por um todo. Como foi pra ti, Carla? Bom, né? O seu filho nasce com um boom da internet total, assim. Como foi pra você e pro Rafa, se ele queria? Ah, Rafa. Tá. Ou como é que foi essa relação entre vocês, assim? O que tu pensou ali no seu início Então, com o Marcos? eu e o Marcos é meu marido, né? Então, a gente já não é muito de televisão. A gente já tem essa cultura, assim, a gente não assiste muito televisão, eu acho que isso ajuda um pouquinho, né? Sim. Porque tem gente que fica com a televisão o dia inteiro ligada, eu acho que isso dificulta um pouco mais de controlar na questão da presença das crianças. Então, Perfeito. isso já facilitou, já foi um facilitador para a gente. Uhum. É, mas, assim, eu pensei da seguinte forma: vamos ter um filho, né? Vamos colocar uma criancinha no mundo, então eu vou fazer o melhor possível, né? Para impactar menos questão de tela, do uso de tela. Sim. De 0 a 1 ano, a 1 ano não, 2 anos, né? É zero telas. Sim. Vou falar que eu fiquei zero telas? Não, não fiquei. Mas eu fiz o máximo para tentar, porque é difícil, é Sim. muito difícil. E É quando um tu desafio diário. buscou, qual foi o porquê que você buscou esse recurso? Você está falando de acompanhar, assim, o que os especialistas dizem? Não, não. Tipo assim, você disse que não ficou zero telas. Quais foram os momentos que você precisou buscar o recurso da tela? Em que situação, em que momento? Para ver se algumas mães ou pais possam se identificar, né? Tá. Bom, o Rafa teve refluxo, né? Quando era pequenininho. Então, assim, tinha dias muito exaustivos para mim, muito, muito mesmo. Então, às vezes eu ligava na televisão e aí eu optava sempre por música, Hum, sempre por hum, música. E aí eu ligava a televisão para colocar um clipe, né? Que tá, seja qualquer da minha preferência. tá. Não, não era de criança, da minha preferência, de música mesmo. Uhum. E eu esticava ali, naquele Tá. momento na cama, E não era para deixava os pés pra cima. Pra mim, tá falhando um pouquinho. Eu não tô te escutando tão bem, tá? Então tá falhando um pouquinho, por isso que eu não entendi a sua pergunta. falhou também um Você tá me pouquinho para mim. escutando bem? Eu agora estou te escutando. Eu perguntei assim, você colocou mais para você as músicas ou era para você relaxar, né? Ou não? Pra Era pro... mim. Ah, não. Não, Então pra tá. mim. Mãe existe. Mãe vive. Pra mim. Pra mim. Não. Porque eu precisava de um tempinho, entendeu? Assim, como não tem rede de apoio, né? Ah, Essas questões todas, a gente às vezes, porque a tela, ela acaba sendo uma ajuda, né? sim. É muito difícil para quem não tem outras opções e aí Sim. acaba recorrendo, entendeu? Mas assim, aí eu mantive muito, muito pouco, isso era raro às vezes. E aí até os 2 anos eu consegui segurar bem. Uhum. E aí depois eu comecei a fazer o acompanhamento da tabela mesmo, né? Sim. Sim. De 0 a 2 anos, no caso, seria zero, Uhum. de 2 a 5, 1 hora. É, Não pra é vocês isso?
Eu acho que foi ontem mesmo eu postei o tempo de tela para cada faixa etária, inclusive para adultos, né? Isso, exatamente. Então, aí vai de 2 às 5. 1 hora, de 3 a 8, se eu não me engano, 3, e Hum, depois até 12, 4, e que nunca fique atravessando a noite em telas. isso aí, isso Né? aí. Mais ou menos é isso que os especialistas dizem sobre tela. E Aham. aí, hoje, por exemplo, o Rafinha está com 3 e... vai fazer 4 anos no final de outubro, né? 3 e 10. E eu deixo ele 30 minutinhos durante a manhã é, e 30 minutinhos durante a tarde. E mesmo tu, que sempre foi bem regrada, já percebia, é bom ter esse exemplo para as outras mães que deixam bastante tempo, que talvez elas não vão ver assim. Tu deixava o Rafa 30 minutos e tu já percebia o impacto que a tela causava no comportamento e no desenvolvimento dele, né? A gente até apresentou Muito. uma cena juntos, assim, tu lá na sua casa e eu com ele, assim. O quão esses 30 minutos foi, inclusive, mais fácil identificar. Tipo assim, eu acho que tá um pouco demais, né? Identificar isso, imagina se o Rafa ficasse mais tempo. Tu não ia perceber essa diferença. Tu ia achar que era outra coisa. Normalmente os pais falam assim, ah, é porque não tá, mas não tá tendo amiguinhos. Ah, é porque não tá tendo outra criança para falar, para conversar. Porque fica tanto tempo na tela que já não consegue identificar da onde vem qualquer questão, né? Uma irritabilidade, uma falta de paciência, não brincar, né? Isso que as crianças vêm apresentando e não tem só a ver com a pandemia, que é o que a gente vai conversar também um pouquinho, dessa polêmica. Claro que todo mundo aumentou durante a pandemia, meus pacientes, eu mesmo me assustei quando eu vi, do nada, que eu fiquei 10 horas no celular, por exemplo, né? Porque a gente começou a trabalhar mais no celular, tudo é o celular, tudo, né? E antes era só no máximo 4 ou 3, né? Eu olhava ali, meu celular sempre marca. E aí, do nada, eu vi 10 em março do ano Tá passado. rolando um incentivo externo aí, né, com essa questão da pandemia, né? Que é Uhum. complicado, né? O homeschool também, o home office, né? Então, assim, tá todo mundo muito ligado. A geração Z tá meio que, né, absorvendo aí por completo. Não são só as crianças em si. Mas, mesmo, aí, voltando, né, a sua pergunta ali no início, mesmo eu regrando no tempo de tela do Rafa, acompanhando aí, né, o que é recomendado pelos especialistas, eu noto uma diferença impressionante no comportamento dele. E aquela que você presenciou, né? Que foi. Vou contar aqui para o pessoal para saber que Uhum. o Rafa estava assistindo um desenho que chama PJ Masks. E eu comecei a notar que o Rafa estava ficando. O Marcos aqui. Que o Rafa estava ficando imitando os menininhos lá do desenho, né? E tinha muitos vilões no desenho. Então ele estava meio que um pouco de agressividade. E eu falei, gente, como assim? E tudo era menino gato? Ya, E, ya. e né, assim, né? Tipo, era do nada. Era quando ele lembrava do desenho, talvez ele brincava. E aí Sim, não tinha relação direta. E tá tudo bem, isso é criatividade, está tudo perfeito. A questão é, imagina se não tivessem, vocês não fossem atentos, né? Isso poderia ir para outra coisa, ou muitas crianças, os pais falam, ah, é mania dele, só gosta desse desenho, né? E não é bem assim, né? Eu gostei desse exemplo porque foi muito bom eu ver assim, nossa, 30 minutos. Foi só. E com o Rafa, que aconteceu comigo, eu tive que deixar com ele 5 minutos. E foi assim, tomou todo o tempo que eu tinha com ele, e eu tentando puxar, volta aqui. E sim, eu corta, né? importante ver isso, porque como eu sou terapeuta, né, eu não tenho filho em casa para ver, foi muito importante, foi muito rico, né, ter presenciado e visto isso para até para dizer, olha, gente, vocês não estão vendo todo o efeito agora. Talvez a professora da escola vê, talvez outras pessoas veem na sociedade, né? Então, o mínimo já causa algo, né? Então, esse relato foi O bem. recomendado já causa, né?
o recomendado, né? O mínimo já causa. E aí a minha saída foi fazer com que o PJ Masks entrasse de férias. E Isso, aí eu falei assim, filho, ó, entrou de férias, tá? Não sei quando volta e vamos ela. mudar. E aí eu pesquisei um outro, e aí troquei, e aí ele acabou esquecendo um pouquinho, mas vira e mexe ele lembra, ele pede, e aí tá É, de férias. Outro dia ele viu no telefone, e aí não tinha como, tava na mão dele, assim, e eu falei, filho, ó, só um pouquinho. E aí ele assistiu, tipo, mas foi aquele momentinho, e aí uhum, acabou, pronto, guardei e tá de férias. Outro dia ele comentou, eu falei, não, filho, tá de férias. tá de Entendeu? férias. Então, assim, alguns programas, algumas coisas, outra coisa também que eu tento controlar. Muita gente me pergunta, né, o que o Rafa assiste e tal. Eu combinei isso com o Marcos, e combinei com o Rafa também, né? Tudo que tenha humano, o Rafa não assiste. O Rafa Hum, só assiste coisas que são de desenho, entendeu? uhum, Então, para ele entender, para ele compreender mais, eu falo isso com ele. Então, filho, ó, às vezes ele aponta uma coisa, né, no Netflix que ele uhum. queira. Mamãe, esse daqui, eu já assisti, inclusive, na casa da titia, quando ele foi para Belo Horizonte. Cultura, Aí, dando por pois aí. é, pois é. Aí não tem como a gente controlar, né, 100%. E aí eu falei, jura, filho? Tá, então, a titia não sabia e tal, e você sabe que nosso combinado é que quando tem um humano, a gente não assiste, né? Não tá ainda na idade para assistir esse tipo de coisa. E pronto, ele não questiona, tá tudo certo, vou trocar aqui para você e tal, e ele, tá bom, mamãe, e pronto. Pois Mas é um combinado que a gente fez. já é conversado e orientado isso. O Marcos perguntou, mas como não usar a tela, se hoje tudo é em tela? Bom, no caso das crianças, o que acontece? Os pais também usam celular, né? Mas aí você vai ter que orientar. Crianças de 3 anos já têm uma compreensão. O celular é do papai. Você pode usar o seu celularzinho, que normalmente é um celularzinho de brinquedo, ou aqueles antigão, assim, meus pacientes têm alguns antigos, inclusive a Mari, que está aqui na live, o filho dela tem um antigão, assim. Então, tem outros recursos. Esse é o do, eu gosto de falar assim, ó, esse é o telefone do adulto, esse aqui é o telefone da criança. É um recurso para criança de 2 anos, 3. Quando a criancinha já está com 3, 4 anos, já dá para conversar assim, ó, olha, você vai ficar com esse tempo de tela, que é o tempo adequado, e o papai e a mamãe vai ficar contigo. Então, quando eu tava com o Benjamin, eu assisti o desenho com ele. Então, o desenho que tinha fala, eu evitava o desenho que tinha fala. Mesmo o Benjamin tendo 3 anos e ter super desenvolvimento de linguagem. Mesmo assim, eu perguntava, Benjamin, tu tá entendendo o que tá acontecendo nos desenhos de fala? E ele não, ele só ficava encantado com os movimentos, ele ainda não construiu a narrativa. Eu peguei um desenho que era sem fala, que é os que eu amo, assim. Até esqueci o nome agora, até fiz um post sobre eles uma vez. E aí é umas bolinhas coloridas, tem na Netflix. Depois eu pego o nome pra vocês. Tem ali, eu fiz um Não, não sei. deles, eu vou procurar aqui rapidinho e já falo. E aí eu perguntava, o que que está acontecendo? Aí, bom, só visualmente ele já conseguia construir a narrativa. Ah, e a bolinha azul correu e bateu no bolo e derrubou tudo. E eu, isso aí. Aí eu pausava, a gente conversava. Então, essa é a forma, Marcos, né? De como usar tela com crianças. É vocês estando juntos. Por quê? Nem tudo é Netflix. A sobrinha do meu amigo, ela caiu no Xvideos, no Xvideos, que é pornografia, um site de pornô, porque apareceu um anúncio no jogo dela. Então nem todos os pais compram jogos. Ou seja, acontece da criança simplesmente tá jogando e aparecer propagandas diversas. Inclusive meus pacientes já sabem onde é o X, porque toda vez eles mudam o X pra gente não decorar tanto e apertar errado. É uma estratégia já dos aplicativos. Eu já apertei errado várias vezes, porque sempre é aqui ou aqui. E esses dias um pacientinho falou bem assim, não, é aqui. E aí tinha que clicar. E alguns é Te de jogar. ensinou. Uns você pode jogar o tempo que está acontecendo. E aí tu tá jogando, de repente acaba e a tela sobe. Ou seja, ela foi indo, caiu nos X vídeos. A criança foi exposta. Então, até essas questões, se você tá do lado, você consegue já cuidar, tá? O Eu Victor. passei por uma situação dessa,
O Rafa estava assistindo um filme, eu tinha colocado no YouTube, e até então um filme, né, infantil. E quando foi lá para, sei lá, 30 minutos de filme, mais ou menos, começou a aparecer umas coisas nada a ver, sabe? E eu entrei, eu estava do lado dele, né? Eu falei, como assim, gente? Aí eu até verifiquei se não era só anúncio, alguma coisa do tipo. E não, ensinando as crianças a fazer um monte de coisa para entrar em aplicativo. E eu falei, como pode, né? E aí é um caso desse aí. Sempre que eles ganham por clique. Se sobe é o que importa, né? A É, Suelen, e aí eu tirei. que bom que tu tá aqui. Trabalho na tela e acabo não tendo como permitir o tempo mínimo de tela. A culpa existe, mas por outro lado, acabo muitas vezes não tendo opção. Bom, eu não gosto de trabalhar com culpa, né? Quem trabalha comigo já sabe, assim, eu trabalho com responsabilidade. A gente precisa se responsabilizar. Bom, eu não consigo, então eu tenho essa opção. Essa opção está sendo válida? Colocar tela está fazendo sentido nesse momento? Tem que avaliar. Eu estou ciente do que pode estar acontecendo? Se sim, infelizmente a vida é assim. Não tem muito o que inventar. Se você não tem o que fazer, o ideal é vocês pensarem o seguinte: a criança não nasceu com tela. Ela não nasceu com celular. A nossa espécie não necessita disso. Então, se ela já compreende a linguagem, no caso da sua filha, ela já, muito bem, inclusive, ela pode já começar a construir narrativas com os brinquedos. Ou seja, uma coisa que eu fiz com o Rafa, quando ele estava nesse período de férias, né, do PJ Masks, então o que aconteceu? Ele tinha os bonequinhos. Então eu trouxe para a brincadeira, para a realidade. Então a gente brincava com os bonequinhos na vida real e a gente criava o nosso episódio. Com o Benjamin a mesma coisa, a gente criava o nosso episódio do que ele quisesse assistir e não era o dia ou a hora que ele podia. Então eu falei, vamos construir nosso próprio episódio. Tanto que surgiu várias brincadeiras aqui, né? O De Onde Vem, outras coisas que a gente foi criando, foi por causa disso, né? Mas aqui no caso da Su, por exemplo, ela está falando porque no tempo que ela deixa, né, a pequena ali na tela, é porque ela está trabalhando. Então, assim, ela não consegue estar ali junto, criando É, narrativa e criando é, brincadeiras. e a criança, ela vai demandar. Igual eu acabei de fazer um vídeo hoje, né? Você vai trabalhar, clica a criancinha brota assim, oi, oi mamãe, tá com fome. E É, essa exatamente, é isso mesmo. frase é grudado, né? O que que a criança pensa? Bom, a mamãe não tá fazendo nada com ela mesma. Ah, meu Deus, o que que ela tá fazendo que ela não tá comigo? A criança nessa fase pensa assim, é muito fofo, né? Porque ela pensa o que com o pai não é a mesma coisa. Porque a criança pensa, eu sou a mesma coisa que minha mãe. Que absurdo é essa? Ela não tá fazendo nada. Porque ele não pensa, a criança, que a mãe existe pra Tem si. outras coisas para fazer, né? Pra si. Ela existe pra si também. O nada, né, na cabecinha da criança é não estar com ela. Pois é, mas olha só, cara, me tira uma dúvida aqui. Até que o Marcos colocou aqui também. Eu tô descendo. Mas pode Pois falar. é, o que que acontece? O que que acontece? O tempo todo as crianças estão vendo os adultos no telefone. O tempo inteiro. E é até muito injusto, né, a gente só falar que esse telefone é de adulto e aquele telefone que não faz nada é de criança, né? Porque a gente está ali o tempo todo interagindo. Eu, por exemplo, com o canal, comecei a mexer um pouco mais no telefone. E isso me incomoda muito, sabe? Eu tento o máximo mexer quando o Rafa está distante, ele está fazendo alguma coisa, ou ele está numa brincadeirinha. Eu Mas é também. difícil, é Eu não gosto muito difícil. nem com adulto. Eu me sinto já ansioso quando alguém usa o celular perto de mim e eu falo assim, bah, ok, tudo bem, fica aí. Né? Ou quando eu tô Pois usando, é, eu já oriento, já vou falando, olha, eu preciso responder essa mensagem, é funcional. Né? Então, nesses casos é mais de trabalho. O que o Marcos está dizendo é você usar o celular para lazer. Tu tá usando o celular para lazer? aí tem que entrar. Tá o celularzinho dela? Não, né, pais, atriz. Eu sei que vocês querem descansar, mas igual a Carla disse, quando ela pensou em ter filho, ela sabia que ia perder coisas. Então, assim, não é o caso da Suelen, né? É o caso, assim, se você tá usando o celular para lazer e o seu filho tá ali querendo
você, bom, né? Vamos priorizar o ser humano. Ser o ser humano, inclusive. Né? Mas no caso da Suelen, não. É um recurso que existe na cultura e que não tem nada de Ela tá culpa. home E não tem nada de culpa, não, tá? Sua filha tá ótima na linguagem. O que é surgir, dá pra recuperar, enfim. Ainda mais que ela brinca muito ao ar livre. Eu conheço ela, assim, tá tudo bem. É que o que acontece é que cada criança é uma criança, né? Se você não te conhecesse, Suelen, eu ia dizer, olha, ela pode ter questões frasais, ela pode ter questões de flexão de verbo, ela pode ter em níveis que a gente não percebe tão rápido. Na escrita vai demorar um pouquinho, vai ficar tipo que eu tenho um paciente que ele tava olhando esses dias, ele tava assim, ó, olhando pro além, tipo assim, as coisas não vão mexer, de tão que ele vive mais no mundo virtual do que no mundo real. E isso foi a primeira vez que Ah, minha filha. é. Me conta uma coisa. Eu estava lendo sobre a dopamina, né? Que o uso de telas, ele libera a dopamina e o nosso corpo, naturalmente, ele precisa de um X desse hormônio. Que a Uhum. gente desenvolve isso no dia a dia naturalmente, olhando uma árvore bonita, vendo uma borboleta, vendo alguma coisa que te chama atenção, né? E isso já se satisfaz por si só o nosso organismo da quantidade. E a Uhum. tela, ela lança no nosso organismo mais ou menos 10 vezes mais do que a gente necessita. Sim. Então você me fala se é certo, se é isso mesmo, né? Eu não Que eu li. sei das de vezes, mas eu sei que sim, é o mesmo lugar onde está a droga. É E o mesmo. aí que se faz, e aí que se faz o tal, né, do vício, que é difícil de controlar, porque o organismo começa a perceber que aquilo que você antes olhava e, e se satisfazia com isso, começa a ficar sem graça, né? Então, assim, por exemplo, é, teve uma vez que a gente viajou e a gente estava num lugar maravilhoso, paradisíaco, a minha família toda, e o meu sobrinho queria ficar no telefone, no iPad. E aí a mãe dele virou e falou assim, não, né? Aqui não, a gente está em família, e tipo, família não tá todas no mesmo estado, então a gente conseguiu se juntar e com praia, privada, tipo, maravilhoso. Vida real. Tudo que a gente, né? É isso, vida real, exatamente. E tipo, a criança querendo trocar aquilo ali. Como assim, gente? Então é mais ou menos por isso, né? Porque a quantidade fica, aquilo ali fica sem graça. Já não me animo com isso. Para que eu vou jogar um frescobol aqui com a minha família? Para que eu vou ficar aqui nessa areia? Eu vou ficar aqui com o pessoal, com os meus amigos, vou trocar ideia, vou aprender um monte de coisa da geração deles. Sim. E é mais ou menos isso mesmo que acontece? Exatamente isso. Por quê? Porque nós gostamos de estímulo. O tempo inteiro queremos e temos estímulos, né? Então, o que acontece? A criança ela vai achar chato porque ela vai ter que gastar energia. Tipo assim, nossa, eu tô super amando isso aqui e eu não tô fazendo nada. Ali eu tenho que correr. Eu tenho um paciente que a gente foi andar de skate. E aí, na frente da casa dele, do condomínio, tem uma pista de skate. A gente foi brincar de skate, de verdade. E ele, eu tô cansado. Eu falei, mas, pacientinho, criança não cansa. Eu lembro muito bem disso, que, olha, criança cansar é tipo assim, maratona de derrubar, assim, né? Normalmente, criança brinca com o corpo e sente mais prazer. O que tá acontecendo é que as crianças estão, tipo, que coisa chata, não tá na mesma velocidade de prazer. Não é didático e dinâmico como eu tô acostumado. Então a criança ela vai reduzindo cada vez mais. E um outro exemplo para ficar mais claro é brinquedos que tu tem aí atrás. Quando a criança tem um rio de brinquedos e as crianças que têm poucos brinquedos. Quem brinca melhor? A que tem Aqui tem muitos pouco. ou a que tem poucos? Nosso cérebro não entende isso. Tanto que nas casas dos meus pacientes, o que tem é rio de brinquedos. Por quê? O nosso cérebro pensa: meu Deus, quanto mais melhor. Eu preciso encher essa criança. Ou seja, tela, né? Quanto mais melhor. E pro sistema da tela funciona. Só que na vida real é muita demanda. A criança tem milhares de estímulos, de estímulos, de estímulos, de estímulo. E aí O ela tempo fica todo.
O tempo inteiro. E aí, quando ela tem poucos brinquedos, ela consegue eleger o que ela gosta. Então, já falando clinicamente, eu gosto de tampinha azul. Olha só, interessante. E Oi, voltei. Cria-se um desejo. Voltei. Então ela já começa a criar um desejo dela, de como sujeito desejante. E fala, olha só, a fala vem junto. Nossa, eu gosto. Aí, você quer brincar de quê? Tampinha. Ela vai começar já a nomear porque ela já deseja aquilo. Começa assim. E aí, a primeira coisa que eu faço é reduzir brinquedo e tempo de tela. Temos então, de... é por isso que vale a pena, é por isso que vale a pena fazer rodízio dos brinquedos? Sim, a criança mesmo ela vai fazer, tá? Ela mesma vai fazer. Isso é muito bonito, tá? O que ela faz? Ela elege os preferidos dela e depois ela se desfaz dele. Como na vida. A gente desfaz de relações, de coisas. As coisas mudam, as plantas murcham, os animaizinhos nossos domésticos morrem um dia. Então a criança vai entendendo o ciclo natural das coisas, É, né? tudo passa, né? Tudo passa, né? Desde cedo. E quando tudo não passa? Aí vai começar. Aí começa. Tudo não passa nunca. Tudo é muito estímulo. Tirou o estímulo de mim, pá! A criança devolve 8 vezes mais. Quem Aí vem a agressividade, aí vem a irritabilidade, aí vem o sedentarismo, a obesidade, tudo que essa geração tá passando. Exatamente, tudo isso que você falou. Sintoma atrás de sintoma. Meu filho não fazia isso, agora tu tirou a tela. Eu falei, eu não tirei, eu orientei tirar a tela radicalmente. Por quê? Quando tem muito brinquedo, muita tela, não tem o quê? Relacionamento com o filho. Aí o filho vai ter que ter tempo pro filho, vai começar a enxergar o filho, vai ver que o filho é um monte de coisa que não sabia, vai ver, meu Deus, meu filho faz isso, vai se jogar no shopping. Eu gosto desse exemplo, né? Porque os pais morrem de medo de acontecer isso, mas não fazem nada do oposto para prevenir que isso aconteça, né? Então, eu tenho compaixão sempre, né? Quando eu vejo isso em lugares, eu ajudo, eu desço, eu vou lá na criança, brinco com ela um pouquinho, mesmo que não seja lá o que for. Sempre ajude uma mãe, gente. Essa é a regra. É, que é normal, inclusive, né? Pelo amor As de Deus. mães aí estando nessa situação, acolha. Sempre acolho, né? Em qualquer situação. Bom, para não vamos ler aqui o da. Deixa eu só ler aqui. Sibeli, aqui ó, eu percebo uma ansiedade muito grande de minha filha quando ela passa mais tempo em telas. Mas em alguns momentos é recurso que temos para quem está Em, em... em Não home consegui office ler o rótulo. com É, criança. pois A, é. a É a preocupação questão da SUG. com os desenhos adequados à idade. Sim, essa é uma dúvida recorrente, assim, mas qual o desenho colocar? Hoje uma mãe me perguntou, ela falou assim, ó, mas qual o desenho educativo você orienta? Eu falei, nossa, nessa fase nenhum, nenhum desenho educativo. Porque pensa assim, Quantos nossa, anos? ele tinha 2 e 1, dois, Hum. e- 2 e 2 meses. E aí eu falei assim, nossa, nessa fase nenhum educativo. Ele ainda nem construiu uma narrativinha na cabeça, né? Como é que ele quer, sabe assim, ó, colocar. Olha, eu quero que tu nade. Apareceu um pai hoje assim, mas era do futebol. Eu quero que tu jogue futebol. Mas assim, jogar futebol mesmo, exigindo como se a criança tivesse 18 anos. Eu aí, Pois calma. é, eu acho que a gente peca muito às vezes, né, nós adultos, né? Porque a gente tem que começar a perceber que a criança, né? É apenas uma criança, não é um mini adulto. Isso é muito. É muita coisa em desenvolvimento ao mesmo tempo, né? A gente está aqui só para conseguir ajudar, né? A ser um apoio, a Sim. direcionar, Uhum. porque Tipo assim, tá acontecendo, galera. Tem gente usando drogas aí. Na infância, pensa que é a mesma coisa. Existe a Cracolândia, existe a Telolândia. Pensem assim. Se seu filho tivesse, infelizmente. né, tu teria preocupado. Só uma preocupação, pensar. Nossa, né? E assim, tem estudos, né, que eles fazem para viciar mesmo, né, as crianças. Então, assim, Então, nós somos vítimas, né, e sim, eles ainda mais.
Porque nós adultos, às vezes, a gente não consegue controlar, né? Tipo assim, coloca aí quem tá assistindo pra mim, se quando você tá à toa, tipo, cheguei no shopping e tô esperando alguém. O que que você faz? Primeira coisa, quem não pega no telefone? Fazer Você que nem também, né, Kali? coisas, ele tem uma coisa mais fofa. Ele tem 3 anos, ele faz merchan. Mas não é? Primeira coisa. A gente, pois é, entendeu? Então, assim, a gente tá meio que condicionada a isso. Eu me policio muito quanto a isso, sabe? Tipo, gente, eu vou ficar no meu mundo aqui no meu off, entendeu? Num tempo ósseo da situação. Olha só que engraçado, né? Antigamente eu ia direto pra. Aqui é a Saraiva, a mais uma. A cultura é a Saraiva. Eu já ia direto pra livraria, antigamente. Ler de graça, sabe? Hoje, Sim. eu só vou na livraria quando eu tenho que comprar mesmo. E nem vou mais, né? Que agora é online. Então, como isso muda? Agora que me pegou, assim, eu falei, nossa, eu uso um celular, não vou mais na livraria. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a se autoavaliar, né? Para a gente conseguir passar isso também como exemplo para as nossas crianças, porque é difícil, não é fácil. Então, é muito chamativo para eles, né? Por exemplo, um dia eu vi o Rafa usando o TikTok, Ah, tava no meu iPad, e aí eu achei que fosse só coisinhas inocentes, né? E aquilo ali é pintado, né? E eu sempre, né, de butuca e tal, não sei o que, uns videozinhos legais, tal, não sei o que. Até que veio um vídeo da Peppa, mas com voz de humano, né? Eles dublaram e tal, e falando um monte de palavrão. E aí, ele ficou assim também, aí ele voltava pra ver de novo. E aí eu olhei aquela reação, eu olhei, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí tirei, né? hum, Desinstalei. isso, sem fazer tanto desespero, senão aí a criança vai querer, tipo assim, Sim, que isso, hein? é. E aí eu desinstalei. Eu desinstalei. Eu falei, gente, como assim? O Tik- Escondi do meu telefone. Eu mesmo Hum? desinstalei. Eu desinstalei o TikTok. Não tenho mais, e não, também não vou trabalhar mais para eles. Por vários motivos. O TikTok, inclusive, virou estudo, assim, né? Que o tempo, aquele pico de prazer que tu tem, você fica ali, ó, e nem sente, assim. Porque ele trabalha justamente para você ficar ali preso, né? Então, não é uma coisa que eu tô pilhado. Então eu Não, e tô. é ilimitado, né? É uma coisa que se você ficar 24 horas, você vê coisas diferentes o tempo inteiro. E É não dá. muito, É horrível. é muito louco. Então, aí a gente tem que se colocar no lugar, né? E aí é que eu falo, que a gente tem que se policiar e tentar usar, gente, dentro do limite, né? Dentro do possível, claro, menos telefone na frente das crianças, para a gente dar mais exemplo, entendeu? Porque não adianta a gente fazer uma coisa e falar a outra. É. Porque é melhor pagar o preço agora. Agora eu digo assim, 0 aos 6 anos, para depois vai ter aquela coisa da escola, socialização, que já entra na pergunta do Marcos. Qual é o impacto da tela no desenvolvimento da criança? Por quê? Gente, sejamos honestos, a maioria das famílias enfiam tela para acalmar as crianças. Ponto. Ou seja, seu filho vai entrar no colégio no primeiro ano, todo mundo vai ter celular, todo mundo vai estar usando, todo mundo vai estar falando sobre a coisa do momento, e seu filho vai ser um nada. Não, naquele momento ele vai querer, porque faz parte da nossa espécie se socializar, ele vai querer se integrar no grupo, ou seja, mamãe, eu quero. Todo mundo tá usando blá blá blá, sei lá o quê. E aí você vai ter mais tranquilidade de permitir, porque você sabe que seu filho ele já entende o que é perigoso mesmo com 6 anos. O que não, sei lá o quê. Enquanto que. Porque a pressão social é forte. É isso que eu tô falando. É melhor pagar o preço agora de orientação, de limite, de não sei o quê, pro seu filho chegar tranquilo na socialização, né? Igual na adolescência, né? As experimentações, etc. Então, é melhor pagar o preço agora do desafio do que depois, com a socialização, seu filho entrar de cabeça e ser bem difícil pela pressão, né? Por exemplo, eu tive dois episódios essa semana que eu fiquei meio que
observando essa questão de tela abusivo demais, né? Eu entrei dentro do parquinho, né? Um dos parquinhos aqui do condomínio que a gente tem, que você conhece. Uhum. E tem televisão, né? Dentro. E aí a babá tava com um bebezinho com a televisão ligada. Aquela babá? Não, não. E eu fiquei. Aí eu falei, isso acontece comigo, né, gente? É impressionante. Eu tenho que entrar e ver Amor, uma coisa dessa, né? sim. E aí depois uma outra também, com uma menina mais velha, né? E aí a gente entrou com as nossas crianças. E aí eu falei, será que eu posso desligar, né? Só pra gente brincar aqui e tal, pra eles interagirem. Ela, não, claro, pode. Aí eu fui lá e desliguei. E o Rafa, não, o Rafa já tava sentado pra assistir. Assim, ó, Claro, próximo. dentro do carrinho, entendeu? Já tava sentado. Aí, quando eu desliguei, as crianças, pô, não, o que que é isso? Aí, mamãe, por quê? Aí eu, filho, a gente tá no parquinho, né? No parquinho é pra gente brincar. Sim. E umas outras crianças, mas aí já vai pra faixa da adolescência, Uhum. tava no parcão também, e todos eles sentados, assim, ó, tipo 5. Eles não conversavam, todo mundo assim, ó. Sim. Não, não, meus Então, pacientes os adolescentes têm que fazer um show assim. Olhem pra mim, eu tenho que ser mais interessante do que tudo que eles assistem. Então, assim, é o desafio, né? Imagina, né, competir assim é bem difícil mesmo. Imagina um professor, né, que ele pode assistir uma aula super interessante online de qualquer outra pessoa do lugar do mundo. E o professor presencial tem que ser, no mínimo, interessante, assim, né? Então é desafiador. É é, desafiador mesmo. é, é muito desafiador. Mas a gente precisa prestar atenção nessas questões agora, como você disse, né? Porque mais tarde eu acho que a gente paga um preço muito maior. Sim. A Sibeli está perguntando se existe uma pesquisa sobre a eficácia das aulas remotas para a educação infantil. Olha, não conheço pesquisa, mas uma coisa eu te digo. Todas as escolas que estão buscando um ensino cognitivista, conteudista, estão se dando mal. Estão frustrados em relação a isso. Neste momento, a eficácia para ensino remoto de educação infantil é estratégias educacionais que têm um vínculo afetivo. Por exemplo, lá no meu consultório, uma criança ela gosta de ciência. O que eu vou fazer com ela na próxima sessão? Vamos plantar feijão no algodão. E aí a gente vai conversar sobre isso. Ela poderia fazer isso na casa com os pais. Não é nada tão muito complexo. Então, essa educação, se a escola for atenta a isso, como que pode ensinar matemática? Gente, o meu paciente esses dias me deu uma dica, ele sozinho, de como ajudar ele em matemática. E eu falei, nossa, olha só. É só falar, pegue 2 maçãs pra mim. E aqui está. Foi R$ 5. Quanto de troco você tem que me dar? Então, coisas muito legais de jogos que você pode fazer, tá? Só parando um momento aqui. Essa live, você pode fazer uma doação comprando algum card. Então, se você entende que esse conteúdo é importante, se vai fazer diferença para alguém, se vai fazer a diferença para os seus amigos, esse conteúdo é gratuito, né? Eu gosto muito de fazer o que eu faço, eu nem sinto que é um trabalho. Quem trabalha comigo percebe isso, assim, que sai naturalmente. E agora o Instagram tem esse recurso. Então, se você acha isso relevante, você pode comprar algum card aqui e fazer seu comentário também, tá bom? Só uma pausinha para falar sobre essa novidade. Já tá acabando aqui o nosso tempinho, né? E, E o Marcos colocou aqui, ó. A criança pode ter problema em socializar, em dificuldade na fala? sim, isso é muito delicado. Eu ainda não tinha atendido crianças que chorou no consultório. Para mim ainda tá bem delicado, assim, até para mim mesmo. Eu não esperei a criança dizer do bullying dela. Eu fui indo, né, na conversa de boa. De repente eu toquei, falei assim, porque eu sempre pergunto, quantos amiguinhos você tem? Tu tem muitos amiguinhos ou poucos amiguinhos? Aí ela disse,
poucos amiguinhos. Aí eu já fui sentindo. Esse é o primeiro sinal da socialização. Claro que tem perfil, tem família. Gente, entendeu? Tô falando de modo geral. E aí eu fui indo. E eu não sei o que eu senti de perguntar, falar sobre bullying, porque eu nem sei se as crianças entendem bullying assim tão cedo, e elas já entendem. E aí eu falei, alguém faz piadinhas contigo? Ela chorou tanto. Ela tava pedindo pra eu colocar essas palavras pra ela. De um jeito que se olhava no olho dela, eu vi que o olho dela ficou lacrimejando, e eu peguei e falei, não, eu tô aqui pra te ajudar, eu vou te ajudar. E ela chorou tanto. Uma criança pequena, E ela pedindo. usa muita vela? Não, ela não usa tela. Ela só. Porque ela já não tem, tipo, 4 anos. Ela já tem 8, tá? Mas criança pequena. Ela usa o normal, que a carga horária é um pouco diferente. E o problema de fala. Dificuldade na fala. Isso. É. Ó, na fase inicial dela, quando ela não ia em fono, ela ficava em tela. Agora ela tem 8. Então, assim, eu não sei. Então você acha que isso teve um problema na socialização dela. E também a dificuldade na fala também, com essa Uhum. mesma criança. Isso. Podem ter certeza de uma coisa. Se o seu filho usa tela mais do que o recomendado pela Associação Pediátrica no Brasil, ele já tem problema de linguagem e de fala. Só que talvez você não tenha percebido, talvez isso vai aparecer em outro momento, talvez a escola percebeu, mas achou que daqui a pouco pega, porque é muita criança. Então, já tem, em algum nível fonético, sintático. Essa paciente, sabe o que ela fala? Ela é daqui do sul, nem é da capital, e ela fala Letícia. É o nome dela. Ela fala Letícia, enfim, é uma criança. E aí, ela é daqui. E ela fala dia, ela fala tia. Aí eu perguntei, qual youtuber que você mais gosta? E eu anotando, né? E aí depois eu fui ver da onde eles são, do Nordeste. Então, essa variação Olha. tem acontecido muito frequentemente. Tá? Então, assim, e isso é muito tempo de exposição em tela também. Ah, você falando isso daí me fez lembrar. Uma amiga minha passou por uma situação dessa. Eu não tinha nenhum Rafa ainda, e o filho dela estava falando como se fosse o desenho. E aí ela teve que levar ele na fono e tal. É, Eles imitam mesmo. imitam e é uma imitação sem função. Sim, É, ruim. Isso é ruim. não é tipo, vamos brincar aqui de imitar a Dora, né? Alguma coisinha assim, não. É uma coisa ruim. E o meu sobrinho, ele tá falando com muito sotaque nordestino. Muito, E assim. aí, tá nessa também? Aí? Ah, muito, né? Muito, muito, muito. Mas aí é outra criação da minha irmã. Mas eu falei assim, ele já tem 7 anos. Dá tempo de recuperar. Mas assim, ó, com muito sotaque nordestino. Gírias nordestinas. Eu falei, mas da onde você tá falando isso? E aí eu fui investigar e descobri que era telinha, né? Programa. Uhum. Que mais? Eles vão imitando, né? Sim, Marcos falou do filme. Esse documentário, todo mundo tinha que assistir uma vez no mês para se converter. É o Dilema. Qual documentário? Dilema das. Meu Peraí. comentário não tá aparecendo aqui, não. Dilema das redes. É muito bom. É Ah, a tá. nua e crua. E é isso. É igual eu falar de aquecimento global. Aquecimento global, ponto. Os carros vão continuar andando. É a mesma sensação que eu tenho. Tipo assim, gente, aquecimento global. Os ônibus não vão parar amanhã, eles vão continuar. É a mesma É. coisa. O problema das redes. Bom, é isso. É muito mais verdadeiro e direto do que dizer: bom, seu filho está indo para Telolândia, que eu vou brincar agora com essa palavra, que é a droga das telas. Droga no sentido fármaco, quase, né? Sim, Tá? sim. Então, acho que todos os pais poderiam ver isso, o dilema das redes. Qualquer pessoa que está me assistindo aqui, né? Então, é delicado. Preparem-se para esse documentário.
E eu acho que o nosso desafio está só começando, né? Porque as É. crianças, eu acho que elas vão ficando cada vez mais difíceis de serem controladas. Uhum. Né? Por mais que a gente controlada no sentido bom da palavra, né? Porque a gente não tem que controlar ninguém, Sim. mas auxiliá-las, né? E explicar essa demanda, né? Que é demais, que todo mundo incentiva o tempo todo o uso de tela e coisas bem legais que aparecem, e os coleguinhas estão sempre ali online o tempo todo, e os amiguinhos vão, sei lá, fazer uma excursão, já criam um grupo, tudo né, a tela. É o WhatsApp, é o, sei lá, o Instagram, Uhum. É, foto, é YouTube, sim. e Então, a a tendência é piorar. mais importante, na maior dificuldade que vocês possam ter, é: gosta de assistir tal coisa e é viciado nisso? Então tenta trazer pra brincadeira. Vamos brincar disso. Vamos brincar de Peppa Pig. Eu vou ser a mamãe Pig. E o que você vai fazer? Não tá dando conta assim? Tenta. ahn, Olha, o Marcos comprou. Muito obrigado, Marcos, por comprar o selo. Você tem direito a uma pergunta especial. Aqui, vem cá, me tira uma dúvida. Por exemplo, crianças da idade do Rafa têm aí direito a uma hora por dia, né, de tela, que é o recomendado. Uhum. Filme, normalmente, leva uma hora e Então, de animação. 30, né? Mais ou menos isso aí, quando não é 2 horas, né? Tem filmes aí de 2 horas. E aí, nesse caso, você vai levar seu filho no cinema, não vai? É só uma vezinha? É isso que eu quero saber. Vocês têm que ver. Olha, nenhum paciente aguenta assistir um filme de animação legal, divertido, com um monte de coisa, por 1h30. Nem os meus sobrinhos de 8, que eu fui assistir com eles pra ver como é que era. Eles não aguentam. Cinema, você tá falando? Filme, não, cinema lá físico eu ainda não fui com criança. Mas em casa, não aguento ficar. Não sei, o Rafa dá conta de ficar 1h30 sentadinho Então, bonito. olha, dependendo do filme, dá. Então tá, eu tô velho já. Dependendo do filme, dá. Tá assim. Agora eu fui no cinema com ele. E aí? E, então, e aí eu, lógico, né? Peguei a somatória, né? Do que podia, do que não podia, de 2 dias. E ele não aguentou, não. Ele pediu pra sair. Claro, eu sabia, eu acho que é porque. É, não, não, não. É condicionar a criança É toda a questão espacial é importante. Em casa, talvez é outra lógica. Ele Mas pediu pra entrar, ele que pediu, mas ele pediu pra sair. essa era a minha hipótese, tá? Que as crianças no cinema físico, elas não vão aguentar. Não vão aguentar. Porque elas precisam ficar ali sentadas, contidas. Em casa, elas podem levantar a hora que elas quiserem, só que elas não querem. Elas não vão, entendeu? Tipo assim, eu posso, mas eu não quero. E lá, não, elas precisam ficar sentadinhas até acabar. E eu acho que esse é o desafio. Porque E na escola. caladas, né? E caladas. E um monte de coisa. Então, assim, na escola ela precisa sentar mais de 1 hora. E na educação tradicional ficar calada e ponto. Elas não aguentam. É por isso que eu vou por essa lógica. Que no cinema eles não aguentariam pela questão da escola. Pois Mas. é. E porque a gente podia até fazer uma live depois sobre isso, sobre essa questão escolar. Eu tô batendo muito nessa tecla assim, ultimamente. O Rafa tá fazendo agora adaptação, né? E tá sendo meio complicado, ele não tá gostando muito. Mas assim, por que as escolas não chamam atenção, né, para coisas? Por que as escolas não, como é que eu posso dizer, não avança, sabe? Não muda, não se moderniza? Porque se Não, você for olhar, as escolas são a mesma. Se você pegar uma pessoa de 1900, né, ela vai chegar aqui nesse mundo e vai ficar: uau! Meu Deus, o carro! Nossa, agora já tem automático! Nossa, telefone! iPad! Uau, isso, aquilo outro. Se você colocar a mesma pessoa dentro de uma escola e falar assim, tá igual. sim. Não mudou, não. Olha, as escolas que não são assim são caras. Como
assim, né, gente? A gente vive Eu gosto de entrar nessas questões, sim, adoro sessões políticas, porque a gente pensa que política é só de 4 em 4 anos, né? Mas não é de interesse. Não é de interesse público que a escola seja um lugar de 2021. Que seja 2021. Não é de nenhum interesse. No máximo que mudaram, que eu vi, assim, numa escola bem boa que eu fui, mais tradicional, assim, pública, né? Foi a janela. Aí a janela, eles mudaram a posição da janela por uma questão de saúde, que não era mais igual fábrica, não precisava ser igual fábrica. Opa, virei pra parede. Ih, virou aí. E aí, é isso, foi só isso que eu percebi de diferente. Pois é mais ou menos isso. Se você pegar uma pessoa de 1900, ela vai falar exatamente isso. Ah, aquela janela ali mudou, a carteira talvez tenha mudado também a cor, a Aham. posição, a quantidade de pessoas dentro da sala e, e Agora, só. no Brasil, o desafio é muito assim. As crianças que eu tenho recebido com baixa renda socioeconômica, eles aprendem a ler com 9 anos aqui no Rio Grande do Sul. 9 anos, alfabetização. Então, é muito desigual, tudo é muito desigual, o tempo inteiro é muito desigual. E como é que você vai modernizar uma escola se o Rafa teria condições, porque a mãe tem uma cultura, o pai. E aí ele poderia acompanhar, talvez, e a outra criança. Entende? Pois é, aí a gente está até fugindo um pouco do tema, né? Mas, mas eu fico assim, Modernizar é pensar em telas. Só que a gente precisa. Por que a gente só tem tela ruim? Porque serve ao capital. Porque serve ao capital. Por que a gente não tem tela boa? A gente tem tudo bom. Nossa, as casas modernaças, nossa, tudo muito moderno. Metrô, tudo, a gente usa tudo em nosso favor, tudo maravilhoso. Mas por que as telas, elas só prejudicam as crianças? E agora os ah, adultos? pois é, tem aqui uma pergunta, ó. Quais seriam as opções para as mamães que não podem acompanhar corretamente os seus filhos com relação à utilização das telas? É aquilo que você falou, né? Tentar brincar É. com. Se você trabalha e não tem tempo, eu tenho orientado o seguinte, desde o Rio, tá? Como lei, tenha uma no mínimo, né, gente? Eu falo 1 hora como se fosse pouco. Eu uso o tom de pouco. Mas na verdade eu sei que para os pais é muito. Então tenha 1 hora, no mínimo 1 hora, de dedicação exclusiva para o seu filho. No dia. Ou seja, você vai ficar sem celular, ele vai ficar sem celular e vocês vão ser pais e filhos. Só isso. Não precisa de brinquedo, não precisa de nada. Você não precisa ser rico, você não precisa ser nada, 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 nada. Seu filho só precisa de Para você. encher o tanque, né? De carinho ali, de É só atenção. isso. Só isso. Ó, já tá fechando aí, falta um minutinho só. Queria te agradecer, então. Ah, eu Obrigada por amei falar muito. desse bate-papo, né? Muito A bom. gente matou um pouquinho da saudade Uhum. também. Muita saudade E de vocês, do Rafa. a gente também, muita. E eu queria agradecer a cada um aí que separou um tempinho, essa 1 hora, para nos assistir, Sim. para dar essa audiência aí pra gente. Muitíssimo obrigada. E depois vamos marcar mais algum tema. Vamos mesmo. Se vocês tiverem sugestão de temas, eu pilho fazer com a Carla toda semana, se der, tá? Porque é muito legal Coloca conversar aí. honestamente sobre vários temas. Pode ser sobre educação nesse momento, enfim. Mas estamos aí. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem aqui com a gente e acompanhar nosso trabalho. E vejam lá os vídeos da Carla no canal dela, que eu vou deixar ali, eu vou fazer uma arrasta pra cima ali no meu story, tá bom? Obrigada, amor. Beijos, tchau, Beijo. gente. Fique com Deus.